Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre exercícios e daí tem duas coisas diferentes que a gente pode fazer, uma combinação delas, possivelmente. Eu dei uma passada na lista de exercícios antes de vir para cá e eu olhei mais ou menos um exercício interessante de cada lista que eu falei, legal, podemos discutir isso aqui, acho que pode ser legal. Mas eu já aviso assim, esses exercícios não são questões de prova, não são recomendações de prova, nem nada do tipo. São realmente questões interessantes. Então é meio sobre assim, probleminhas legais ali, ou curiosidades de análise de algoritmo, ou coisa assim, que eu achei legal, que valia a pena discutir. A gente também pode, de modo complementar, alternado, sei lá, pegar questões que vocês levantam. Falar assim, especificamente essa questão, estou em dúvida, ou coisa assim. A gente pode fazer isso também, tá? É só para vocês terem ideia do que eu estava pensando. Então, assim, se vocês já tiverem alguma sugestão para começar, nós podemos, mas eu também não me incomodo de começar com alguma das que eu trouxe aqui, que eu acho que tem espaço, né, para algo legal aqui. E aí? Posso jogar questões interessantes, assim, só por just for fun? Eu vou jogar uma bem de improviso mesmo aqui, porque assim, é uma questão que eu tenho quase certeza que tem na lista, mas eu nem tô com ela aqui, com o número dela e tal, mas eu acho que vai ser uma discussão interessante pra gente ver e que vai ajudar a gente a revisitar algumas questões sobre árvores binárias de busca. Então, mal não deve fazer, né? Que é o seguinte, mas assim, pode fazer um pouco mal pra nossa cabeça, né? Porque pode ser que a gente quebre muito a cabeça nela, tá? Vai ser realmente de improviso. Eu quero o seguinte, imaginem que eu dou para vocês uma árvore binária e eu pergunto para vocês identificarem se ela é uma árvore binária de busca. Eu quero uma função computacional ali, recursiva, já fica a dica, né? Vai ser recursivo para navegar facilmente na árvore, que me diz se aquilo lá é uma árvore binária de busca. E eu vou colocar uma árvorezinha aqui para a gente ter como parâmetro. É bom ter um exemplo para pensar em cima, né? Então, sei lá, tem aqui uma árvore cuja raiz é 52, tem aqui um fio esquerdo, tem que ser menor, né, para a propriedade de busca. Quem está à esquerda da raiz tem que ser menor do que ela. Então, sei lá, que tem o valor 9, à direita tem o valor 12. Daí à direita aqui do 52 tem o 101. À esquerda dele tem o 60. E à direita tem o 110. Me parece que ela respeita a propriedade de busca, no sentido que se eu pegar cada nó, tipo 52, todo mundo que está à esquerda dele é menor ou igual que ele, todo mundo que está à direita dele é maior do que ele, e isso vale recursivamente para todos os demais, né? Todo mundo à esquerda do 101 é menor do que ele, todo mundo à direita do 110 é maior do que... todo mundo à direita do 101 é maior do que ele, e assim por diante. Tá? Então, com isso a gente relembra a importância da propriedade de busca. Tudo bem? Tranquilo? E podemos começar a pensar numa funçãozinha para identificar, né? Uma função que vai determinar isso para a gente. Então, vamos começar aqui com o esqueleto da função e daí a gente vai enriquecendo ela junto. Tá? Essa função, eu vou chamar essa funçãozinha de árvore de busca, que recebe, a princípio, um apontador para nó. Então aqui eu vou chamar de arv, né, de árvore aqui. E ela vai devolver alguma coisa pra gente. Ela vai devolver... eu vou fazer uma mistura, né, para variar de pseudocódigo com código em C. Vai devolver um int aqui. Só porque é em C, né, não tem booleano padrão. Mas o que ela vai devolver é ou não é. 0 ou 1. Ali. No caso 0 não é, 1 é. Vai ser esse padrão que eu vou seguir. Além disso, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha função recursiva é me preocupar com o caso base. Então eu já vou começar testando se árvore é igual a null. Caso base, né? Não tem para onde continuar. Com uma árvore vazia. E no caso, uma árvore vazia, ela é uma árvore binária de busca? Trivialmente, né? Porque sempre que a gente tem essas coisas que
para ser tem que satisfazer uma propriedade, meio que a ideia é assim, olha, ela não é se ela viola. Mas para violar ela tem que ter mais do que um nó, né? Ela tem que ter 2 nós ali, senão ela nem consegue violar, coitada. Então, se a árvore é null, a gente pode só dar um devolva, que é a pseudocódigo, mas é o return, né? Devolva dizendo que ela é. Agora, qual que é a condição para que a árvore seja binária de busca? É uma relação entre um pai e os filhos, né? Então, vamos ver aqui, olha. Para ela ser uma árvore binária de busca, veja se vocês concordam com isso. Tem que valer a propriedade de busca entre o pai e os filhos dele. E recursivamente tem que valer para todo mundo na subárvore. Então vai ter que rolar a chamada recursiva ali para baixo, certo? Porque senão, só para pensar assim, imagina que eu tenho aqui o 52, o 9 e o 101, né? Entre o pai e os filhos está rolando, beleza. Só que daí quando eu vou olhar aqui na subárvore do 9, a esquerda dele tem o 49. Pô, não está respeitando, né? Então não é só uma relação da raiz, ela tem que valer recursivamente. Então, chamada recursiva vai ter que acontecer. De propósito, tá? Eu vou fazer umas coisas meio questionáveis aqui e a gente vai corrigindo pra gente ver, pra gente identificar a coisa que funciona e que não funciona. Então, eu vou fazer, olha, aqui embaixo, eu vou deixar um espaço aqui, e aqui embaixo eu vou chamar a árvore de busca, passando. Qual nó que eu vou passar aqui? Eu vou passar árvore pointer ESC. Mas assim, gente, vai ter tanta coisinha para corrigir, sabe? Que vai ser um exercício mesmo. Acho que vai ser legal porque a gente aprende mais quando a gente tenta e vê onde tem o defeito e corrige do que quando a gente vê pronto. Quando vê pronto parece fácil, né? E é importante tomar cuidado. Então, ó, tem que chamar para subir a árvore esquerda, mas assim, eu tenho que fazer alguma coisa com o que volta, né? Então eu vou guardar numa variável aqui, o alinhamento vai... vocês vão me permitir fazer pseudocódigo, né? Então, a árvore de busca, eu vou chamar de ESC aqui. É uma variável binária que vai me dizer se a árvore esquerda é a árvore binária de busca. Então, tá perguntando aqui. De modo semelhante, eu vou ter o dir aqui, que é a direita, que eu vou passar aqui, vou falar a chamada a árvore de busca árvore pointer dir. Essas chamadas recursivas eu acho que não tem nada de errado com elas, porque como eu já estou cuidando do caso base aqui, se por acaso eu não tiver, vamos pensar, né, para achar os erros assim, se essa árvore for nula, ou seja, for uma árvore vazia, essas chamadas dariam erro, mas eu nunca chego nelas, porque eu paro antes. Então, se eu cheguei nesse ponto do código, eu passei dali, é porque pelo menos o nó raiz tem. E daí, tendo o nó raiz, né, se eu cheguei aqui, eu posso tranquilamente fazer uma chamada recursiva para o filho esquerdo e filho direito dele, porque justamente se esses caras forem nulos, vai cair aqui. Então eu não preciso testar preventivamente, né? Às vezes é um jeito de fazer também. Eu poderia fazer assim, olha, só faço a chamada recursiva se tiver filho esquerdo. Senão eu nem faço. Mas não precisa. Vai funcionar sem problema. Então eu tenho aqui esquerdo e direito. E daí eu posso vir aqui e eu vou abusar do pseudocódigo aqui e vou falar assim, olha, devolva o min entre ESC e dir. Deixando muito claro, isso aqui está incompleto, isso aqui está incorreto, mas eu quero construir aos poucos com vocês. Se eu estou trabalhando com 0 e 1 para representar 0 é falso, 1 é verdadeiro, quando eu devolvo o min, o que eu estou fazendo? Se uma delas for falsa, já vai bastar para dizer que a árvore não é binária de busca. Então se deu errado de um dos lados, já resolveu. Tá? Mas onde que as coisas são erradas aqui? Bem, está errado que eu não estou testando a minha relação com os meus filhos. Eu não estou testando eu só estou olhando para o filho esquerdo e olhando para o filho direito recursivamente. Então, na verdade, precisa de uma coisa a mais aqui. Vamos dizer ESC dir e vamos chamar aqui
de relação da raiz. Eu não pensei nesses nomes antes, tá, gente? Então eu não estou falando que são os melhores, não. Mas vou pegar o mínimo entre ESC de relação da raiz. Essa relação da raiz é algo que a gente vai calcular aqui para verificar se a gente está respeitando a propriedade. Então vamos chegar aqui e vamos ver o que eu posso fazer. Se o que eu tenho que testar, né? É a relação da raiz com os dois filhos. Então, se a árvore pointer chave, né, o valor da chave, for maior, vou fazer assim, já que eu tenho que testar dos dois lados e qualquer um deles que der errado falseia, eu vou começar assim, ó, rel raiz começa valendo 1. A princípio eu vou dizer que é verdadeiro. E daí, se árvore pointer chave for maior, menor ou igual pode, se ela for maior do que árvore pointer ESC pointer chave, daí a gente tem a consequência aqui é que rel raiz recebe 0. Perdão? Chave é o campo do nó que tem o valor da chave dele que eu estou comparando. Então a árvore aqui está apontando, tipo assim, se eu começasse por aqui, né, a árvore seria o meu ponteiro aqui para esse nó, a árvore pointer chave seria o 52. E a árvore pointer ESC pointer chave seria o 9. Tudo bem, gente? A ideia, né? Então, se a árvore pointer chave for maior, quer dizer que a relação da raiz ali foi falseada. Não, né? Relação raiz é um nome ruim, perceba agora. Eu podia fazer mais simples, eu podia simplesmente chamar de busca, né? Porque se falsear, não é de busca. Né? Acho que é um nome melhor. Então, de busca. Então, aqui eu testei com a esquerda se falseia. Se a árvore pointer chave for menor ou igual, que é o complemento, que aqui eu vou testar com o da direita, e o da direita tem que ser estritamente maior, né? A propriedade que eu mantenho, deixa eu lembrar vocês, é isso aqui, né? Todo mundo à esquerda é menor ou igual a x, todo mundo à direita é maior do que x. Eu estou testando o complemento, porque eu estou testando para falsear, né? Então, se a minha chave for maior do que a esquerda, não for nem igual, nem... Perdão, estou falando bobagem, desculpa. Se isso aqui for menor, desculpa. Se ela for igual, não falseia, porque a igualdade eu aceito aqui. Alguém daqui seria igual aqui. Se ela for maior, também tudo bem. Olha como é bom consultar a propriedade. Eu estava errando, tá vendo? Então, se a árvore pointer chave for menor do que a árvore pointer chave, pointer ESC pointer chave, daí falseia. E aqui é o complementar, né? Eu vou olhar do outro lado. Se for maior ou igual, se esse cara aqui for igual a alguém daqui ou for maior que alguém daqui, está errado, porque todo mundo aqui é que tem que ser maior, né? A minha chave tem que ser menor, a minha raiz tem que ser menor do que todo mundo à direita. E aqui, na verdade, vocês não percebem, mas eu estou zombando de vocês. Porque eu estou deixando um monte de erro para trás para a gente ver se a gente pega esses erros. Então essa é uma função, vamos dizer que já não é estúpida, tipo, ela tá atacando o problema, né? Alto nível, as coisas parecem que estão ali. Mas tá cheia de erro, não é um não, tá? Tem vários erros aqui. Mesmo a gente tendo tomado cuidado aqui no caso base, que é um erro clássico de acontecer, a gente prestou atenção, mesmo tendo feito aqui, né, as chamadas recursivas, ela tá bem errada, assim. Um erro, para chamar a atenção para vocês, que eu falei, olha, aqui eu posso chamar recursivamente para a direita e posso chamar recursivamente para a esquerda, porque se eles forem null, tudo bem, vai cair aqui no caso base, na chamada recursiva não vai dar erro, né?
Mas aqui eu posso sair acessando chave de gente que pode não existir? Ninguém disse que a árvore pointeresque existe, né? Então, na verdade, eu tenho que fazer algo assim, ó. C, agora eu vou enfeitar aqui, né? Deixa eu ver, vai ficar bonito isso aqui. Vamos ver para onde eu puxo. Vou puxar para cá. Então, C, árvore pointeresque diferente de null e daí continua isso aqui. Porque se for igual a null, não tem nem como falsear. Não tem como eu estar violando a propriedade de busca com um filho que é nulo. Então, para violar a propriedade de busca, porque pensem que é isso que está aqui, né? Inclusive, deixa eu colocar assim, fica melhor. É isso que está no jogo, né? O que eu estou testando é condição para ter violado, já que a minha consequência é de busca ir para zero. Condição para ter violado é, eu tenho filho direito, ou seja, ele é diferente de null, filho esquerdo, perdão, ele é diferente de null, e ele tem valor maior do que o meu. Daí violou. Se ele tiver valor menor, igual não violou. Então, tem que sempre pensar no complementar, né? É por isso que o computeiro tem lógica matemática discreta, porque predicados lógicos, sabe, estão todos aqui, né? A gente estuda lá implicação na lógica e aqui a gente usa sem então, né? São as duas coisas que são muito íntimas, né? A gente estuda lá negação e aqui a gente usa negação para fazer os critérios o tempo todo, né? Olha, a propriedade pede uma coisa, o teste para falsear é o complementar. Então, beleza, aqui falhou, daí aqui tem algo parecido, né? Então, esse cara vai ser algo parecido. Tem que inserir aqui se árvore pointer de diferente de null e daí segue aqui, né? Pega. Então, tem que existir o filho direito e aquilo lá valer. Beleza? Tranquilo, gente? Mas eu vou falar para vocês que esse não é o pior erro. Esse é um erro, vamos dizer, inocente, né? Tipo, você não tinha pensado que podia ser nulo, né? Tudo bem, isso é um erro inocente. Esse não é o pior erro. Essa função dá errado e a gente vai ver ela dar errado aqui, ó. Claro que vai ser difícil ela dar errado numa árvore que está certa, mas eu vou mostrar que tem um caso aqui que ela vai dar errado, ó. Eu vou chegar aqui e, sacanamente, eu vou falar assim, olha, isso aqui, ao invés de 12, me confundi. Era 72. Eu estou aqui, a função vai começar. É nulo? Não é. Vamos fazer o teste então. Tem filho esquerdo? Tem. A minha chave é menor do que a chave do meu filho esquerdo? Perdão, é menor? Não, não é, né? 52 não é menor do que 9, então não falseia. 52 é maior ou igual do que o 101, que era filho direito? Estou testando esse aqui, né? Tem filho direito e por acaso a minha chave é maior? Não, não é. Então também não falseia. Então já falou que a minha relação entre eu e meus filhos está show. E daí eu chamo recursivamente para eles. Daí eu vou testar recursivamente. Só que agora eu já me lasquei, né? Você está balançando a cabeça, você já viu que a gente se enroscou, né? Porque, sem nem olhar para a função, essa subárvore não tem nenhum problema. Né? Essa subárvore está correta, essa também. Então, se a função disser que está algo errado, ela já está falando besteira. Né? O problema está nessa relação. Só que essa relação eu já testei ali, né? Eu testei aqui. Quer dizer, não essa relação, se tivesse testado teria resolvido, mas relações envolvendo a raiz aqui já foram testadas. Então a minha chamada recursiva vai dizer que a subárvore esquerda é de busca, a outra chamada recursiva vai dizer que a subárvore direita é de busca, e passou batido o fato de que esse cara, que não era meu filho direto, né, mas era meu descendente, é maior do que eu. Porque, de novo, olha como é bom ter os desenhinhos e tal, né? Todos os meus descendentes têm que respeitar a propriedade de busca, não só meu filho direto. E tem caso em que a propriedade é transitiva. Se fosse uma lista, seria transitivo, né? Tipo assim, eu tenho que ser menor, uma lista ordenada. Qual que é a propriedade? Eu tenho que ser menor do que o próximo. E o próximo tem que ser menor do que o próximo dele. Por consequência, se respeitar, eu sou menor do que o próximo é menor do que o próximo dele, eu sou menor do que o cara lá na frente. Concorda? Transita. Mas como a árvore vai para os dois lados, tem espaço para o filho direito do meu filho ser maior do que ele, tá certo, não tem nada de errado, e violar comigo. Então não dá para só testar localmente, como a gente fez, só olhando para entre minha raiz e meus filhos. Percebe? Todo mundo pegou qual o erro?
Porque, vejam, não é uma coisa muito... Eu não estou inventando muito, eu estou falando uma coisa básica. A gente trabalha sempre com árvore de busca, a gente está pedindo uma função para testar se é uma árvore de busca. E como é fácil parecer que a função está correta e ela não está. Ok? A gente vai tentar corrigir isso aí, tá? Mas eu preciso primeiro que vocês reconheçam qual é o problema, porque daí a gente consegue pensar na solução. Legal. Qual que é a minha sugestão aqui, tá? Se vocês quiserem dar sugestão, também fique à vontade. Pela essência do problema, assim, tá? Muitas vezes esse negócio da essência do problema não funciona, tá? Muitas vezes tem em computação, em matemática também, umas soluções que você fala assim, como o cara pensou nisso? Mas às vezes, um pouquinho, né, um pouco de intuição ajuda ali, muitas vezes, aliás, e a gente consegue se safar. Vamos ver o problema. O problema é que eu não estou percebendo um porém ali entre um descendente meu e eu. E note que aqui foi com a raiz principal da árvore, mas não precisava ser, né? Era só eu crescer mais a árvore. Pode ser com qualquer sub-árvore ter essa questão, né? Então, se o problema envolve eu não estar verificando a relação de grandeza entre uma raiz e os seus descendentes, seja a direita, seja a esquerda, eu vou pedir o quê? Eu vou precisar dessa informação, então eu vou pedir para a chamada recursiva me voltar essa informação. Então, duas coisas que eu vou ter que mudar aqui. E que, infelizmente, eu não posso arrastar e colar, é triste. Mas eu vou fazer as chamadas recursivas antes. Tá? Eu vou fazer a chamada recursiva para a esquerda e para a direita antes do teste. Porque o meu teste não pode envolver só meu filho esquerdo direto. Ele tem que envolver uma informação mais global da minha sub-árvore esquerda e da minha sub-árvore direita. Né? Então, meus testes vão ter que ser antes. Eu vou ter que fazer isso e... então eu vou fazer isso e vai ter que mudar a chamada recursiva para ela voltar essa informação que eu preciso. Então eu quero que, enquanto eu corrijo aqui, vocês pensem qual é essa ou essas informações que a gente precisa. O que eu tenho que mudar? O que mais eu tenho que pedir da chamada recursiva para ela me dar a informação para eu poder testar a propriedade de busca. Eu vou apagar aqui enquanto isso. E vou colocar a chamada recursiva mais para cima para liberar espaço para a gente. No caso aí, teria que ter a verificação antes dessa chamada, né? Você tem filho esquerdo. Não é necessário. Justamente porque... Na chamada recursiva eu estou seguro por causa da condição, né? Dentro da chamada recursiva a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai testar, se for null ele volta, não tem problema. Então a princípio aqui não tem problema, mas deixando claro, só mover para cima não vai resolver nosso problema, né? Eu preciso que essa chamada recursiva me devolva alguma informação para o meu teste ser mais significativo. Ó, vamos pensar... Primeiro deixa eu abrir aqui, porque vai esquentando, gente. Eu não sei se para vocês que estão sentados aí, mas eu que fico me movendo, esquenta rápido quando corta a circulação de ar aqui na sala. Eu movi elas para cima, nessa esperança de pensar assim, poxa, o meu problema foi que eu não detectei um conflito ali, né, uma quebra na propriedade entre uma raiz e um descendente dela. No caso, um descendente à esquerda, mas facilmente eu poderia criar um exemplo à direita, e também dá esse problema. Então, qual que é a pegada? Assim, o que eu pensei aqui? Eu tenho que identificar que informação que eu tenho que saber da minha sub-árvore esquerda ou da minha sub-árvore direita para fazer o teste. Olha para essa propriedade aqui, né? Ela está dizendo que para valer a propriedade de busca, o meu valor da raiz tem que ser maior ou igual que todo mundo da sub-árvore esquerda. Né? Quer dizer, todo mundo aqui tem que ser menor ou igual que x. Menor ou igual que o meu valor, ou seja, o x tem que ser maior ou igual que todo mundo. Ser maior ou igual que todo mundo é uma propriedade matemática importante. Se eu tenho que ser maior ou igual que todo mundo de um conjunto, isso quer dizer que eu tenho que ser maior ou igual que o máximo daquele conjunto. Que, por sua vez, por transitividade, é maior ou igual que o resto. E aqui, o x, né, tem que ser menor do que todo mundo. Isso quer dizer que ele tem que ser menor do que o mínimo.
certo? Porque, vejam, eu não quero que a minha função chamada recursiva volte a árvore inteira, porque daí fica absolutamente ineficiente, né? Para visitar a árvore, ela me devolve toda a árvore. Não é isso que eu quero. Eu quero que ela me devolva a informação que é importante. E essa informação é quem é o maior da minha subárvore, quem é o menor da minha subárvore. Basta eu comparar com eles. Né? Eu não preciso comparar como antes, né? Inocentemente eu comparei com a raiz do filho. Não. Com quem eu quero comparar é o maior da subárvore esquerda, o menor da subárvore direita. Certo? Seria o antecessor e sucessor. Isso. O antecessor, isso. Exatamente. Então, se eu quisesse fazer separado, até daria, eu poderia... Tipo, não depender da chamada recursiva. A chamada recursiva meio que faz a mesma coisa de antes, e eu chamo, né? Eu chamo para quem é o meu antecessor, quem é o meu sucessor, e comparo com eles. Eu poderia fazer isso. Eu não vou ser tão legal assim, eu quero jogar tudo dentro da chamada, eu quero modificar a chamada recursiva para isso. Então o que eu vou fazer é que eu vou ter algumas variáveis adicionais aqui, que eu não vou alocar elas só pelo bem da falta de espaço, tá? Mas seriam variáveis locais aqui mesmo. Para mim, que eu vou passar o ponteirinho, só porque o return é um só, no fundo é isso. Eu queria várias informações voltando, e eu vou ter que passar algumas variáveis para voltar essas informações para mim. Né? Então, deixa eu até colocar com outra cor para destacar as mudanças. Né? Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber, eu vou passar aqui, nessa chamada, o endereço do max da esquerda. Esse max da esquerda é uma variável que eu ia declarar ali, eu só estou me omitindo de declarar. Isso é uma variávelzinha da minha função. E o endereço o endereço do max da esquerda e o endereço do min da esquerda. Já que a chamada é na subárvore esquerda, eu vou passar essas duas coisas. Eu preciso pensem vocês, eu preciso saber a informação do max da esquerda e do min da esquerda? Do mínimo não. Do mínimo não, né? Mas a assinatura da função é uma só. Então, eu vou passar assim só para ficar meio mais completinho. Mas, na prática, isso aqui é supérfluo. Eu podia passar um null aqui. Era um endereço que ele nem ia usar. Acho que não daria problema. Mas, eu vou fazer assim. Mas, tendo em mente que, no fundo, nessa chamada que eu estou interessado é esse. Na próxima vai ser o outro. Então, aqui, eu vou chamar o max da direita. E aqui eu vou passar o min da direita. Eu percebo que ficou meio estranho o mínimo ser o segundo parâmetro, o max é o primeiro, mas agora a gente vai manter assim. Tá? O importante é que, pela magia da recursão, né, magia entre aspas, tá, gente? Mas quando voltar isso aqui, essas variáveis vão ter sido preenchidas com esses valores. Tá? Claro que não é magia da recursão. Então, justamente porque não é magia, a gente tem que lembrar, olha, tudo que eu espero que a minha chamada devolva, né, seja essa informação, seja o que vai voltar aqui, eu tenho que colocar a informação corretamente logo antes dos returns dela. Então já começa aqui em cima. Antes desse devolva 1, a gente tem que chegar aqui e falar, olha, asterisco... Aqui eu estou passando o max da direita, né, mas agora eu vou mudar aqui a assinatura da função para deixar claro quem que eu recebo ali, né? Então, eu vou ter aqui o int pointer, que eu vou chamar de p max, e o int pointer, que eu vou chamar de p min. Tá? Notem que aqui não tem max esc e max dir, né? Porque isso aqui é o contexto de quem está chamando, mas para ele é só o maior valor e o menor valor daquela árvore. É isso que ele vai devolver ali. Ele recebe ponteiros para o inteiro e eu coloco o pezinho para me lembrar. Isso aqui não é uma variável do tipo inteiro, é uma variável com ponteiro só para ficar mais fácil de eu lembrar na hora de usar. Então, daí na hora de usar, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, antes do devolva 1, eu faço asterisco p max recebe, aí eu vou abusar do pseudocódigo, o pmax recebe menos infinito e asterisco pmin recebe mais infinito. São os valores máximo e mínimo extremo ali. Só para deixar claro, se eu não quiser trabalhar com mais infinito, menos infinito, é só eu tratar cuidadosamente quando é o caso do null, eu fazer diferente. Mas aí vai ter mais ifs e tal, vai ficar feio aqui.
Então, para vocês entenderem o que eu estou fazendo, que gambiarra é essa que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui é garantindo que uma árvore nula não conflita com ninguém. Né? Porque se ela é uma árvore nula, o máximo dela não pode ser maior do que ninguém, por isso que ele é o menos infinito. E o mínimo dela não pode ser menor do que ninguém, então por isso que ele é mais infinito. Porque quando eu for comparar, fazer o teste da propriedade de busca, essa árvore, por conceito, percebe? Isso é uma gambiarra, mas é para colocar um conceito, uma definição, que é uma árvore nula não pode conflitar na propriedade de busca. Entendeu? Tá? Fica claro, gente? Então a árvore nula, ela não pode. Então eu estou falando, olha, essa árvore aqui, os limites dela são os limites que não dão problema com ninguém. Tá? Beleza, feito isso, então eu espero agora que quando voltar ESC e DIR aqui, né, também voltam essas informações para mim. Como que eu vou tratar elas? Bem, o ESC e o DIR já está com as informações ali, se deu certo, se não deu, né? Se é árvore binária de busca ou não, já continua nele, isso aqui continua fazendo sentido. O que a gente vai pôr aqui no meio da brincadeira? A gente vai testar primeiro essa relação aqui, ó, da raiz com o maior da subárvore direita. Então, se árvore, né? Árvore pointer ESC diferente de null, porque senão nem tem como dar problema, né? Aliás, pensando agora, já que eu testo isso, talvez isso aqui seja irrelevante, porque se ela fosse nula, nem daria problema, né? Eu nem faria o teste. A verdade não é, graças àquilo, eu não preciso mais testar árvore ESC, árvore null, porque eu não vou mais acessar aquela subárvore. Eu só vou olhar para as variáveis Pmax, para as variáveis max ESC, no caso max ESC e mindir, né, que elas voltaram para mim. Elas que vão me dar a informação. Então eu só vou testar aqui, olha. Se árvore pointer chave, né, que é a minha chave, for menor do que o maior da esquerda, do que o max ESC, então a gente precisa setar busca igual a 0. Porque ela não é de busca, porque violou. Confira se eu estou acertando os testes, tá? Porque eu posso estar fazendo ao contrário. De modo semelhante, se árvore pointer chave maior ou igual, né, o complementar desse, né, se eu for maior ou igual do que alguém do que o mínimo da direita, busca igual a 0. Certo? E agora é só eu voltar, né, e fazer o devolva com uma nuance que a gente não pode esquecer. Tudo que eu peço que a minha função faça, eu tenho que fazer. Né? Tudo que eu peço que recursivamente eu confio que ela vai me devolver, eu tenho que setar. Eu já atualizei os valores do meu max e do meu min aqui antes de terminar, porque aqui tem um devolva, né? Ele vai devolver 0 ou 1. Se devolver 0, acabou, porque daí não é de busca ou whatever. Mas se devolver 1, eu vou querer testar o que eu faço com isso, né? Eu vou querer verificar as propriedades. Então, vejam que eu acabei de verificar a minha relação com os meus filhos, com as minhas subárvores esquerda e direita, mas está faltando eu fazer aqui a atualização. Então, eu tenho que devolver no asterisco Pmax eu tenho que devolver o maior valor da minha subárvore. E quem é o maior valor da minha subárvore? Conceitualmente, gente. Tipo, você imagina, eu estou aqui na minha subárvore, estou apontando para cá. Quem é o maior valor da minha subárvore? Eu desci um para a esquerda e tudo para a direita. Não, isso é o meu antecessor. O maior valor da minha subárvore é o maior cara da minha direita. Mas se ele não existir, sou eu mesmo. Porque pode ser que eu não tenha filho direito, e daí ele é nulo. Daí ele é nulo, daí sou eu.
Então veja, eu estou devolvendo aqui, assim como aqui eu estou devolvendo a informação se eu sou ou não a árvore de busca, aqui eu estou devolvendo quem é o maior valor de mim, porque quem me chamou vai usar. Né? Eu não usei aqui, olha, eu invoquei essas funções recursivas e eu usei a informação que elas me deram para tomar uma decisão. Então eu tenho que cumprir o lado do acordo, né? Eu tenho que passar para ela essa informação. Tá? Para quem quer que tenha me chamado. Então, asterisco Pmax vai receber o max, aqui eu estou usando o pseudocódigo, né? O maior entre árvore, pointer-chave e maxdir. Então veja que no fim isso aqui não foi desnecessário não, porque isso é necessário para eu atualizar. Né? Não é necessário para tomada de decisão aqui, mas é necessário para eu passar para quem me chamou, quem é o máximo da minha subárvore. Né? Então o max da minha subárvore é o máximo entre a minha chave e o maior da direita. Exceto que agora isso, é isso mesmo, porque daí, ó, se era nulo, viu? Eu falei que eu coloquei esse cara para não conflitar e não conflita mesmo, né? Se o cara da minha subárvore da direita é nulo, o max dele é bem pequenininho, daí vai ganhar a chave. Se não for nulo, vai ganhar alguém maior do que eu. Se não ganhar alguém maior do que eu, é porque o cara já nem é de busca, daí whatever. Né? Daí já vou voltar. Fez sentido esse teste, gente? Esse teste, essa atribuição? O que eu estou corrigindo, eu estou fazendo o cálculo para devolver a informação correta para quem veio antes de mim. E daí aqui, eu tenho que atualizar também o min, né? No asterisco pmin recebe o mínimo, é o complemento daquele, né? Árvore, pointer-chave e min da esquerda. Ok? Então, o jeito que eu sugiro que vocês pensem nisso é assim, isso aqui, ó, é basicamente tanto o return quanto isso. Tá? Inclusive tem algumas linguagens tipo Python que facilitam a vida do programador, com custo de desempenho, coisa assim, mas facilita que você pode devolver várias coisas. Então, tipo, pensa em tudo que a função tem que devolver. Ela tem que devolver a informação de se ela é uma árvore de busca ou não, se ela encontrou algum problema ou não, e tem que devolver a informação de quem é o máximo dela e quem é o mínimo dela. Tudo isso em Python você consegue colocar no return. Você põe uma lista no return, daí volta tudo. Em C não dá para colocar, mas não quer dizer que não dá para fazer. É só que não tem esse artifício de pôr numa lista ali. Assim, mas o que você faz? Você passa vários parâmetros ali por referência, né, passando o endereço deles, e atualiza a informação. Então, essas duas, essa instrução e essas são tudo eu voltando para quem me chamou com toda a informação que ele precisa para seguir, né? Porque a recursão desce e depois sobe. Então na descida eu vou pegando informação, na subida eu vou estar operando essa informação para tomar a decisão para descobrir se a árvore é de busca ou não. Tudo bem? Vocês estão com caras assustadas, gente. Não vou dizer que era a minha intenção, mas meio que foi escolhida a dedo essa, porque assim, vocês lembram de percurso em ordem, né? Que é o mais básico, percorrer árvore. Sem falar de balanceada nem nada, né? Assim, você vai falar de árvore binária de busca, você vai pensar em operação de busca, né? Saber fazer a busca, se descer à esquerda e à direita, e vai pensar, né, operação básica que generaliza em várias outras. Percurso em ordem, né? Quer dizer, recursivamente percorre todo mundo à esquerda, daí visita no raiz, e recursivamente percorre todo mundo à direita. Esse é o jeito de você pegar uma árvore binária de busca e devolver todo mundo ordenado, num vetor ordenado. Né? Que tem questão na lista sobre isso também. Então, é meio que a operação básica. Veja que isso aqui é meio que o percurso, só que precisou de vários twists para a gente realmente verificar se a árvore é de busca. Né? Então, é a base de, olha, desço à esquerda e desço à direita, e faço umas operações aqui na raiz, né? Não exatamente no meio, porque eu não estou imprimindo, né? Estou fazendo conta, então... Mas tive que descer à esquerda, descer à direita, e daí fazer vários testes para verificar, né? Descer à esquerda e à direita, pegando mais informações. Então teve aí uns twists a mais para a gente conseguir verificar se ela é de busca. O que eu acho que... não só eu acho não trivial isso aqui, como se destaca para mim, né? Porque, poxa, estou testando uma propriedade mais básica, né? A árvore binária de busca, o que ela tem que ser? Tem que seguir aquela propriedade, né? Se ela segue, tudo dá certo, mas verificar se ela segue não é trivial, vejam vocês. Né? Tipo, precisa de um cuidado ali. E não só é trabalhosa, mas é fácil fazer uma versão como a gente fez, que parece certa, mas se você pensar um pouquinho, você vê que não estava fazendo tudo direito.
Beleza? Alguma dúvida sobre essa aqui? A cara de vocês, assim, aquela cara de apelo, né? Você como é? Aquela cara assim, professor, se eu pedir pra você explicar tudo do zero, vai ser muito complicado, então deixa, não tem dúvida não. Eu sei como é, I've been there. Mas olha só, serve como exercício, porque coisas que fazem a gente quebrar a cabeça são boas, sabe? Em geral, as coisas que fazem a gente aprender mais, a gente não entende de primeira, sabe? Demanda um esforço, demanda voltar, refletir. Mas eu espero que, assim, eu espero que eu não tenha só confundido vocês, mas tenha revisitado aí algumas coisas básicas de navegação em Ivory que são fundamentais. Claro? Não uma dúvida exatamente sobre essa questão da Ivory primária, mas esse seria o caso de recursão caudal? Não. Esse aqui exatamente não é recursão caudal. Recursão caudal é quando a chamada recursiva é a última coisa que acontece. E nesse caso eu tenho um monte de processamento depois, né? Só o fato de que eu tenho duas chamadas recursivas já impede que as duas sejam caudais. Porque no mínimo uma vem depois da outra, né? Então assim, já não ia ser o caso de ser total recursão caudal. Mas aqui não é nada mesmo, porque todo esse processamento tem que acontecer depois daquilo lá, né? Pelo jeito que a gente implementou, né? Porque essas informações voltam assim. Poderia implementar como, acho que você sugeriu aquela hora, eu podia ter uma função auxiliar, pega o antecessor, eu pego o sucessor e compara com ele, né? Então, não seria ineficiente, a princípio não seria ineficiente, eu acho que não. Mas teria um porém, né? Que aqui eu estou visitando cada nó uma única vez. Nesse caso, eu teria tipo assim, estou lá na raiz, daí eu desço à direita, desço à esquerda, faço a comparação, né? Porque pegar predecessor, depois eu vou descer aqui, eu desço à direita, fica um pouco mais ineficiente, sim. Né? Tipo, aqui eu desço na árvore e eu trago, no fundo, esses caras, eles são predecessor, sucessor, né? E mínimo e máximo, a mais ali, né? Eles são respectivamente o mínimo e o máximo da subárvore esquerda, o mínimo e o máximo da direita. Mas eu não fiquei descendo e subindo para pegar eles, né? Eu desci e na volta eu fui construindo isso, fica um pouco mais eficiente.